Olá, eu trouxe hoje um outro Francisco para que a gente conhecesse. Esse Francisco, ele foi um menino que nasceu numa família muito rica. Ele era um menino muito feliz. Ele tinha o sonho de ser cavaleiro. Vocês sabem o que é cavaleiro? Na época dele, todas as pessoas andavam a pé. E quem tinha um cavalo e tinha oportunidade de ser cavaleiro, tinha a oportunidade de ajudar os reis, trabalhar para os reis e ficar muito rico. Então o sonho de Francisco era um dia ser cavaleiro. O Francisco, ele gostava muito de festas, ele era muito feliz e ele dançava e tocava instrumentos. Até que chegou uma guerra. Vocês sabem o que é guerra? Guerra é quando os homens se esquecem de Deus e começam a brigar entre si. E aí acontecem muitas coisas tristes. Muitas pessoas desencarnam, muitas pessoas ficam feridas. Graças a Deus, há muito tempo nós não temos guerra na Terra. A gente está começando a evoluir e a melhorar como seres humanos e como humanidade e já não temos mais a guerra. Mas chegou a guerra e o Francisco foi para a guerra. E lá ele passou por muitas necessidades. Ele ficou preso, ele passou sede, ele passou fome, ele passou frio. E todo momento ele se lembrava da casa que ele tinha, de toda a riqueza que tinha na casa dele e de quanto deviam sofrer as pessoas que não tinham o que comer, o que beber, o que vestir, porque ele estava passando por aquele momento porque tinha uma guerra. Mas existiam muitas pessoas que não tinham essas coisas, não era por causa da guerra, é porque elas não tinham mesmo. E aí ele voltou da guerra. Terminada a guerra, ele volta para casa. Mas ele volta para casa completamente transformado. Ele já não quer mais saber de festas, ele já não quer mais saber de diversão, ele fica só pensando nos irmãos necessitados, nos irmãos mais humildes que não tinham comida, que não tinham roupa, que não tinham casa, que passavam por necessidades. E o Francisco toma uma decisão muito radical. Ele resolve doar tudo que ele tinha, inclusive a roupa do corpo, para os necessitados. E resolve viver como Jesus vivia, sem nada, vivendo apenas do que Deus fosse prover para ele naquele momento. Todos achavam que Francisco tinha ficado louco. Como ele podia largar tudo, a riqueza, a casa, a família, abandonar tudo isso e viver como uma pessoa humilde, como se fosse um morador de rua, como uma pessoa que dependia da caridade alheia? Mas Francisco decide fazer isso. E ele sabia que Deus iria prover para ele tudo o que ele precisasse. E com essa fé, ele abandona a casa e ele vai tentar construir a igreja de Jesus. No princípio, ele pensa que a igreja deveria ser construída de pedra, que ele realmente deveria construir uma igreja de tijolo, com uma porta, onde as pessoas fossem lá rezar. E isso se torna muito difícil. Ele percebe que isso era muito complicado. E aí, com as orações, com o aprendizado, ele descobre que o reino de Deus, ele não é construído, ele não é necessariamente construído na forma de pedra, na forma de parede, com portas, que o reino de Deus deve ser construído dentro de nós. E assim ele passa a viver. Então ele realmente
aprende as coisas que Jesus ensinou. Ele aprende que não são necessárias coisas materiais para a pessoa, mas também não são necessárias coisas materiais para Jesus. Jesus não precisa de um templo. Jesus precisa fazer morada dentro das pessoas. E aí Francisco vai viver dessa maneira, fazendo a caridade, cuidando das pessoas. E ele encontra discípulos que vão viver como ele, os franciscanos. Francisco era bem conhecido pelo seu amor aos animais. Existiam várias histórias de Francisco. Uma história com um lobo. Existia um lobo na redondeza que comia as pessoas. As pessoas viviam aterrorizadas pelo lobo. O Francisco vai um dia encontrar com o lobo, fica esperando o lobo aparecer e conversa com ele, reza por ele, pede para que aquele lobo nunca mais machuque ninguém. E o lobo se torna dócil. O lobo continua aparecendo, mas nunca mais machuca ninguém, porque ele ouve o que Francisco disse para ele. Existe uma história engraçada com um porco, porque os porcos vivem em chiqueiros, né? E as pessoas às vezes têm o hábito de falar, seu porco, E o Francisco, ele vivia de uma maneira muito simples. As roupas dele eram meio rasgadas, ele não tinha luxo, ele não tinha riqueza nenhuma. E um dia ele vai pregar para uma pessoa importante. E essa pessoa diz para ele, você parece um morador de rua, vá pregar para os porcos. Sabe o que ele faz? Ao invés de ficar ofendido, ele vai até o chiqueiro onde os porcos moram e fica lá pregando e rezando para os porcos, porque ele considerava os animais como seus irmãos, como irmãos em evolução. Nós já ouvimos uma história da Esther que fala sobre os animais como irmãos em evolução. Eu vou deixar essa história com o link aqui embaixo para que a gente entenda que Francisco tinha essa visão também. Então não importava se ele ia pregar para homens ricos, ou se ele ia pregar para os animais, para os porcos. Ele também gostava muito dos pássaros. Ele passava horas perto dos pássaros e ele fazia competição com os pássaros. Enquanto os pássaros cantavam, ele rezava. Então, o pássaro cantava, ele rezava, o pássaro cantava, ele rezava. E ele dizia que o canto dos pássaros era a melhor oração que podia existir. Mas ele também podia rezar, e ele tentava rezar junto com os pássaros. E esse é o nosso amigo Francisco, Francisco de Assis. Eu queria que vocês tivessem conhecido a história dele. Ele é muito importante para nós. Ele nos trouxe a história da humildade, a lição da humildade. Ele trouxe para nós a lição de que é possível viver como Jesus, que nós precisamos olhar para os irmãos que estão em maior necessidade e fazer tudo o que for possível para auxiliar a esses irmãos. Então, que nós possamos também ter este outro Francisco como nosso exemplo. Eu vou pedir para que o Carlos cante a música do Francisco de Assis para nós, e assim que ele tiver cantado eu coloco o link aqui embaixo, tá bom? Tem uma música maravilhosa que todos nós sabemos cantar e vamos cantar juntos, tá ok? Que Jesus nos ampare e nos proteja, que assim seja, graças a Deus.